Se você busca melhorar a qualidade da sua edição, fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou te apresentar 10 dicas que vão ajudar você a melhorar a qualidade da sua edição. São 10 coisas que eu sempre faço quando vou editar algum trabalho. Tenho certeza que se você fizer também, seus vídeos vão melhorar muito. E para tudo começar bem, você tem que começar com boas referências. Essa é a minha dica número 1. Sempre que eu vou editar algum material ou que eu vou fazer algum tipo de vídeo, eu procuro no YouTube ou no Instagram vídeos relacionados ao assunto que eu vou gravar. Então tem duas coisas que eu faço para arquivar essas minhas referências e recorrer a elas quando eu precisar. Uma delas é salvar os vídeos do Instagram, por exemplo. Quando eu vejo um vídeo legal ou um post legal que eu acho que eu posso fazer alguma coisa parecida, eu vou lá na bandeirinha e deixo nos meus itens salvos. Toda vez que eu precisar, eu sei que eles vão estar ali. E outra opção também é o Pocket. É um aplicativo que você também consegue salvar os arquivos da internet. É como uma aba de favoritos, só que com thumbnails. Então você consegue salvar também com tags. Então quando eu vou salvar um vídeo no YouTube, eu coloco a tag referências e quando eu abro o Pocket, vai estar lá uma tag referências e lá estarão os meus vídeos. Então sempre quando me der um branco na hora da edição, que eu travar, não conseguir mais produzir, eu sei que quando eu entrar no meu Pocket, na aba de referências, vão ter vídeos legais que eu salvei por lá e isso vai clarear minha mente, vai me ajudar como referência, eu vou conseguir produzir melhor. E eu tô falando de referência, tá? Não é para você pegar um vídeo e copiar aquilo e fingir que aquilo é seu, que você criou. Você pega aquilo, usa de referência, usa uma ideia que a pessoa teve e tenta fazer algo mais que isso. Nem sempre a gente vai ter tempo para organizar tudo numa pastinha separada, renomear os arquivos, mas a gente não pode deixar de falar aqui da importância de organizar as suas pastas quando você for editar um material. Uma coisa que eu faço que tem funcionado para mim já faz um tempo, por exemplo, se eu vou começar um projeto novo, um vídeo novo, eu abro uma pasta com o nome desse vídeo. Dentro dessa pasta eu salvo mais 4 subpastas. Então a primeira pasta é projetos, que é onde eu vou salvar o projeto do Premiere ou do After, do DaVinci, seja lá qual for o programa que eu vou utilizar. A segunda pasta eu chamo de links, que é onde eu coloco as imagens, trilhas, logos, qualquer coisa que eu for usar nesse projeto, eu salvo nessa pasta. Porque se eu precisar abrir esse projeto em outro lugar algum dia e precisar linkar esses arquivos, eu sei que eles vão estar aí. Essa terceira pasta, que eu chamo de inserts, é onde eu salvo arquivos que venham de outros programas durante a edição. Por exemplo, um lettering animado que eu fizer no After, uma animação de vídeo que eu vá inserir em cima do meu vídeo, vão para essa pasta Inserts. E essa última pasta que eu chamo de Render, é onde eu salvo o arquivo final do vídeo, o vídeo exportado. E é legal também fazer essa organização não só no HD, mas fazer dentro do projeto também. Então cria uma pastinha ali dentro do seu projeto com as trilhas, cria uma pastinha com as imagens, uma pastinha com as sequências e por aí vai. A partir dessa terceira dica, a gente já começa a entrar numa parte mais técnica de edição. Uma coisa que eu vejo muito no vídeo da galera, que às vezes dá vontade de pegar o projeto da pessoa e mexer, é uma coisa muito simples, mas que já dá uma cara muito mais profissional para o vídeo, que é você ajustar o nível das imagens através da ferramenta de rotação, principalmente com imagem de drone, onde a linha do horizonte fica mais visível, chama mais atenção, e é nossa obrigação ajustar e deixar essa imagem no nível. No Premiere, por exemplo, eu vou falar aqui do Premiere porque é o programa que eu mais uso, é só vir aqui na aba Effects Controls e na propriedade de rotação você altera até chegar no nível. Algumas vezes você vai também precisar dar uma escala de leve no vídeo para não ficar sobrando aqui um pedacinho de preto na borda do seu vídeo. Então é um ajuste simples no vídeo, mas que vai fazer muita diferença. Uma técnica muito simples e que eu uso muito nos meus vídeos também é a técnica do zoom in. Eu gosto de dar um zoom in bem de leve em algumas imagens. E isso dá uma sensação legal e suave também de movimento, se você fizer com moderação, é claro. E em imagens de sequência, principalmente closes, fica bem legal também. Para fazer isso, você cria um keyframe no início do take, deixa a escala em 100 e cria também um keyframe no final desse take. No segundo keyframe, você coloca a escala em 102, 103, bem pouquinho mesmo, para gerar esse efeito de zoom in bem de leve. Aí é só fazer o mesmo processo nos outros takes e sentir a diferença que ele faz no seu vídeo. Nesse vídeo que eu fiz para Artwork Tattoo, por exemplo, eu fiz bastante isso.
coisa que eu vejo muito nos vídeos são cortes de cena com planos muito parecidos. Isso acontece bastante quando a gente filma alguma ação do mesmo lugar, do mesmo ângulo. E para consertar isso na edição, eu uso muito o efeito de inversão de imagem, o flip. Nesse vídeo aqui, ó, do Dalgona Coffee, por exemplo, eu precisava mostrar essas cenas em sequência, e elas estavam muito parecidas. Então, eu simplesmente inverti horizontalmente o segundo take para poder camuflar um pouquinho isso. Então, para adicionar esse efeito no Premiere, é só ir até a aba Effects e arrastar o Horizontal Flip até a sua imagem. E toma cuidado quando for utilizar esse efeito quando tiver alguma coisa escrita, por exemplo, senão vai ficar tudo invertido também. A dica número 6 você já deve conhecer, mas nunca é demais a gente lembrar dessa ferramenta tão poderosa nos editores de vídeo, que é o estabilizador de imagem. Não tem nada pior para um editor do que quando você tem um take com um plano super legal, a imagem está super bacana, mas você não consegue usar porque ele está tremido. Então eu uso bastante o Warp Stabilizer do Premiere para salvar minha pele quando as imagens estão tremidas. Além de dedicar boa parte do meu tempo procurando uma trilha que se encaixa legal no meu vídeo, que tenha uma vibe legal, que vai transmitir aquele sentimento que eu quero passar com aquele trabalho, eu passo também procurando trilhas que tenham um final. Não aquelas trilhas que acabam com uma decrescente ali, que o volume vai abaixando. Isso é muito ruim para terminar o seu vídeo. Procura sempre tentar achar uma trilha com um final batido, marcado. Porque sempre nessa última batida da música é onde a gente entra com o logo. Então isso acaba ficando bem legal. E eu deixei na descrição desse vídeo alguns sites que eu uso para baixar as trilhas que eu utilizo nos meus trabalhos. Então, acabando esse vídeo, você corre lá, que tem vários sites bacanas para você procurar suas trilhas. E olha só a diferença que dá quando você tem uma trilha que termina na decrescente e uma trilha que termina com o final marcado. Sound Effects também são figurinhas carimbadas nos meus vídeos. Desde que eu comecei a usar, eu nunca mais deixei um vídeo meu sem Sound Effects. A diferença entre um vídeo com e sem Sound Effects é brutal. Então se você não dava a devida atenção para isso até então, a partir de agora passa a dedicar um tempinho para colocar os Sound Effects no seu vídeo, porque muitas das sensações que o seu público vai ter assistindo ao vídeo vem exatamente dos Sound Effects. Vejo muito por aí também alguns vídeos com áudio baixo, principalmente quando tem alguma pessoa falando. Então sempre que eu recebo algum áudio ou que eu baixo algum áudio que eu gravei, eu fico de olho nesse carinha aqui, que é o Audio Mixer. Ele fica geralmente do lado direito da timeline aqui, ó. Ele que me indica quando o som está mais baixo do que deveria, ou se ele está estourado, enfim. Se ele estiver batendo até -1 ali, tá de boa. Mas se eu perceber que ele está muito baixo, como nesse exemplo aqui, que ele está batendo aqui perto do -6, ó, eu clico no áudio com o botão direito e no áudio gain, automaticamente o Premiere já me indica o quão baixo esse áudio tá. E aí se eu for até essa propriedade e aumentar esse número, exatamente com esse número que o Premiere me deu, isso vai deixar o meu áudio da altura correta. E isso que eu tô falando aqui é só para aumentar e diminuir o áudio, colocar ele no nível certo ali, de altura. Não tô falando de áudio com ruído, áudio ruim, isso é um assunto para um outro vídeo e para falar de outros programas. Mas quando você tiver com o áudio muito baixo por aí, fica de olho no Audio Mixer e tenta deixar seu áudio sempre mais próximo possível do zero. Na própria janela de Source, quando você vai visualizar os seus arquivos, já dá para ter uma ideia de quando o áudio está baixo. Quanto menor for a waveform, mais baixo seu áudio está. Quanto maior a waveform, mais alto. E por fim, mas de uma importância gigantesca, é o Color Grading. Terminou de editar seu vídeo? Dedica um tempinho aí para tratar a cor das suas imagens e tentar deixar elas mais profissionais. De que jeito? Primeiramente, eu sempre tento observar o que tem de errado nas imagens. Vou passando imagem por imagem, ajustando as partes claras, as partes escuras no Lumetri, através da aba das ferramentas básicas. E tentando deixar o vídeo mais homogêneo no sentido de luminosidade dos takes primeiramente. É importante a gente olhar para esses Vector Scopes também, que são os gráficos de cor.
para ver se o branco não está estourado, se o preto não está muito enterrado, e dessa maneira deixar o vídeo mais profissional. Feita essa correção de cor, eu posso adicionar os LUTs na aba de criação, que são os efeitos predefinidos de cor, né? Para quem está sem tempo de criar um look legal no vídeo manualmente, os LUTs podem ser uma boa solução para isso. Posso mexer também na intensidade deles para a imagem não ficar tão carregada, adicionar curvas de contraste através da aba de curvas. Enfim, esse tema também merece um vídeo só para ele, né? Mas depois que eu passei a dar mais atenção ao tratamento de cor dos meus vídeos, meu trabalho teve um salto de qualidade muito grande. E além dessas 10 dicas que eu te dei aqui hoje, tem mais outras técnicas muito legais que eu uso nos meus trabalhos e que eu fiz vídeos já aqui no canal explicando, fazendo tutoriais de como fazer elas. O caso do Speed Ramp, Stop Motion, Smooth Transitions, tem vários tutoriais legais. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para ficar por dentro sempre que eu postar alguma coisa nova por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo.